Episódio 7. Pele descascando. Era manhã de um novo dia. O grupo descansava em um quarto que encontrou na casa passada. A casa não era grande, mas poderia ser um aconchego. Telhado baixo de palha trançada mal permitia que os raios de luz da manhã já iluminasse levemente a casa, sem abrir as janelas ou acender velas. As paredes de pedra exalavam um cheiro que era uma mistura de resina seca, fumaça envelhecida e terra úmida. O hálito de uma casa que havia resistido a muitas estações. O chão de terra batida, marcada por anos de passos, por manchas escuras onde a umidade subia, por sulcos finos que a sola dos pés descalços havia cavado com o tempo. Algumas áreas eram mais pisadas, quase brilhando sob a luz que entrava pelas frestas, enquanto outras ainda guardavam a textura áspera. O ar estava carregado. Não era um ar pesado de mofo ou de abandono, mas o ar denso de corpos dormindo, de tecidos de lã que retinham o calor da noite, de respirações lentas e profundas que se misturavam ao cheiro das cinzas frias no canto da lareira. Um aroma doce e seco de feno, o mesmo feno que forrava alguns buracos nas paredes como isolamento improvisado. Duas camas de pedra rústica ficavam encostadas na parede mais grossa, a que dava para o lado de fora da vila. Eram blocos de pedra cinzenta, de superfície áspera, que haviam sido talhados por mãos pacientes e sobre os quais repousavam colchões improvisados. Não eram colchões de verdade, mas sacos grandes feitos de pano de linho grosso, costurados à mão com pontos desiguais. Dentro deles, uma mistura generosa de feno seco para dar volume, palha cortada em pedaços pequenos para evitar que espetasse, grama macia, um punhado de algodão bruto, e camadas de penas de galinha e pato, que os moradores de Voral juntavam ao longo do ano. Quando alguém se deitava, o saco se moldava ao corpo com um chiado, e o cheiro do feno, como o verão seco guardado em tecido, subia com cada movimento. Clara e Zoele estavam deitadas nestas camas de pedra, uma ao lado da outra. O tecido dos sacos de colchão se amoldara ao calor de seus corpos, criando covas que as abraçavam. Clara estava de lado, usando roupas achadas como cobertores e um pano de lã. Pano grosso, pesado, com fios grossos e irregulares que guardavam o calor com uma eficiência quase sufocante. Zoele dormia de lado também, abraçada às próprias pernas, ainda com o casaco de inverno, o mesmo que trouxe consigo. Ela, que embora fosse a mais velha de idade, era a menor do grupo, parecia menor ainda debaixo do monte de panos que a cobriam. No outro canto, encostado na parede oposta, estava o que os moradores da vila chamavam de cama-armário. Na verdade, era um móvel estranho, uma espécie de caixa de madeira maciça, com a tampa na lateral, que abria para revelar o interior onde se podia dormir. Dentro dela, um colchão feito de tricô de linha e lã, não um colchão de verdade, mas uma peça artesanal, grossa e pesada, com tramas irregulares que criavam pequenos montes e vales. O tricô era de uma cor terrosa, entre o cinza e o bege, e tinha cheiro de ovelha, um cheiro sujo, como de lã suada, misturado à fumaça de madeira queimada. Gael estava ali, dentro da cama-armário, encolhido, um braço jogado sobre o rosto como se estivesse tentando se proteger da luz que ainda não tinha chegado. O colchão de tricô afundava sob seu peso, os fios grossos se esticando levemente, e ele parecia quase flutuar naquela superfície irregular, os pés tortos e tocando a parte interior da cama, porque a estrutura era curta demais para sua altura. E William estava no chão. Não por escolha. Não havia espaço nas camas. A casa era pequena demais para todos, e alguém tinha que dormir no chão. Mas não era um chão nu. Havia um empilhado de uma camada grossa de panos e lençoá de lã, formando um monte macio e desorganizado que quase chegava à altura dos joelhos. Eles estavam dobrados uns sobre os outros, não com cuidado, mas com a pressa de quem quer apenas criar uma barreira entre o corpo e o chão frio. William havia se deitado ali, sobre aquele monte de lã, e seu corpo havia afundado nos panos com um chiado suave. William começava a acordar quando a escuridão começava a clarear pela manhã. As frestas da porta, mal encaixada, deixavam entrar uma corrente de ar fina e cortante, e o vento fazia a palha do telhado sussurrar baixinho, como se a casa toda estivesse respirando.
Mas quando ele acordou de verdade, o que o puxou para fora do sono não foi o frio ou o vento. Foi o silêncio. Em Voral, era um silêncio bom, o silêncio de quem dorme tranquilo, o silêncio das casas fechadas e das ruas vazias, que aos poucos iria ser substituído por pessoas e animais. Aquele silêncio, no entanto, tinha um buraco dentro. Faltava uma respiração. William se sentou, o corpo inteiro se erguendo de uma vez, como se uma corda invisível tivesse sido puxada do fundo do seu peito. Havia um silêncio diferente. Não era apenas a ausência de som. Era a presença de uma falta. Seus olhos vasculharam os vultos deitados pelo chão da casa. William ficou olhando para um canto de espaço vazio por um tempo longo demais, como se encarar pudesse fazer alguém aparecer ali. O vazio doía de uma forma estranha. Não era uma dor física, mas uma sensação de peso, como se a casa inteira estivesse esperando por algo que não viria. Faltava o cheiro áspero de metal e graxa da perna mecânica de Daniel. A porta rangeu baixinho quando uma corrente de ar passou por baixo dela, e William sentiu o vento tocar seu rosto, frio e úmido, como se a manhã estivesse entrando sem pedir licença. Lá fora, Voral ainda dormia. As ruas de terra estavam vazias, cobertas por uma névoa rasteira que desapareceria assim que o sol aquecesse de verdade. O galo, em algum lugar distante, ensaiava seu canto antes da hora. William acordou antes do sol. Não foi um despertar suave. Foi um susto seco. Daniel, sussurrou, a voz ainda embolada de sono. Ninguém respondeu. Óbvio que ninguém responderia. Ele se levantou devagar, cuidando para não pisar de modo que fizesse algum barulho. Nenhum sinal de Daniel. Ele não havia voltado. William saiu descalço mesmo, o frio da terra batida subindo pelos pés, e deu alguns passos ao redor da casa, os olhos varrendo cada sombra, cada canto onde alguém pudesse estar dormindo encostado. Nada. Só o silêncio da vila e o farfalhar distante de alguma folha solta. Daniel, chamou de novo, um pouco mais alto dessa vez, a voz quebrando o silêncio da rua vazia. Sua voz ecoou entre as casas de madeira, e por um segundo ele se arrependeu de ter chamado tão alto. Mas mesmo assim, ninguém respondeu. William sentiu o estômago se apertar, um nó frio que não tinha nada a ver com fome. Foi Gael quem acordou em seguida, espreguiçando com um gemido longo, o tipo de gemido que qualquer um faria depois de dentro de uma caixa. Ei, disse, a voz rouca, esfregando os olhos. Que horas são? Parece que ainda é de madrugada. Não sei, William respondeu, sem tirar os olhos do canto vazio. Gael seguiu o olhar do amigo. Levou um segundo para entender. Daniel não voltou? Não sei, William repetiu, e dessa vez a voz saiu mais fina. Sentando-se novamente no monte de pano. Gael virou de lado, ainda deitado, mas preso, dentro da cama-armário. Eu estava muito cansado. Desculpe, fui o primeiro a dormir, então não vi ele voltar. Os dois ficaram ali. O olhar dizia que o mesmo pensamento havia passado pela cabeça de ambos. Sem que nenhum tivesse coragem de dizer em voz alta. Foi o barulho da porta que os interrompeu. Ramogi entrou, o cajado batendo de leve contra o batente, os olhos já acordados, como se ele nunca tivesse dormido de verdade. Bom dia, disse, simples. Ramogi. William se levantou rápido demais, quase tropeçando no próprio pé. O Daniel não está aqui. O mago parou, só um instante. Mas William, que já tinha aprendido a ler aquele rosto cansado, percebeu. Alguma coisa passou pelos olhos de Ramogi. Rápido, escondido quase tão rápido quanto surgiu. Eu sei. Vocês todos estavam aqui quando ele saiu, disse Ramogi, a voz calma, quase entediada. E eu também. Mas ele não voltou. Gael insistiu, se esticando para sair da cama-armário. A gente devia ir atrás dele, não devia? Ramogi apoiou o cajado no chão, respirou fundo, e disse apenas uma vez: ele está bem. Por enquanto, William queria acreditar naquilo. Queria muito. E se ele estiver machucado? Mesmo se estiver, ele está bem. Ramogi disse, e havia algo na maneira como falou que soava ensaiado demais. Como quem repete uma frase para se convencer também. Vamos buscá-lo amanhã. Buscá-lo. Onde está? Perguntou Gael. Ele está bem. A palavra caiu de novo. Seca. Final. Ramogi não levantou a voz. Não repetiu.
Só ergueu os olhos do cajado e encarou cada um de forma devagar. Um pedido mudo de "chega de perguntas" foi visto no olhar. Gael abriu a boca. O ar entrou, mas não saiu palavra. William fechou os punhos. Entenderam, porque viram no olho do velho que, mesmo se forçasse mais uma vez, ele não falaria. Ramogi assentiu. Um movimento mínimo. Clara, que tinha acordado no meio da conversa, sentou-se devagar. Vocês estão falando alto, resmungou, ainda grogue. O que aconteceu? O Daniel ainda não voltou, Gael respondeu, seco. Zoely também tinha despertado, sentada, os braços em volta dos joelhos, olhando de um rosto para o outro sem entender direito a gravidade daquilo. Era nova ali. Ainda não sabia medir o peso de um silêncio como aquele. Talvez ele tenha ido esfriar a cabeça. As pessoas saem sozinhas de vez em quando, certo? Sair só por sair? Ela arriscou, tentando ajudar. Ninguém respondeu. Ramogi bateu o cajado no chão, uma vez, o som seco cortando qualquer outra tentativa de conversa. Basta. Ele está bem. Vamos comer alguma coisa e sair daqui. Ficar remoendo não vai ajudar. William abriu a boca para discutir, mas fechou de novo. Havia algo na postura de Ramogi, os ombros duros demais, o jeito como ele evitava olhar diretamente para o canto vazio da casa, que dizia mais do que qualquer palavra. Mas William não conseguia decifrar o que. Só sabia que não gostava daquilo. Zoely, vista uma roupa diferente. Há algo no armário que deve servir, disse Ramogi. A voz ainda era baixa, mas era ordem. Não sugestão. Zoely travou. Olhou para a própria roupa, uma calça jeans rasgada no joelho, camiseta com estampa desbotada de banda que ninguém ali conhecia. Blusa de algodão de marca. Destoava de forma gritante. No armário? Repetiu, a voz saindo fina. Ramogi apontou com o cajado para a porta do fundo. Madeira escura, sem maçaneta. Só um buraco redondo onde devia ter, segundo cômodo. Gaveta de baixo. Não mexa no resto. Clara pegou Zoely pelo pulso. Suave, ajudando-a a levantar. Vem, disse, eu te ajudo. Havia um baú, e um armário velho, com uma das portas torta. Clara abriu a gaveta de baixo. Roupas dobradas, cheiro de guardado. Túnica marrom claro, um pouco larga. Um cinto de corda. Um chale cinza, puído nas bordas. Serve? Clara entregou para Zoely. Não perguntou de quem era. Melhor não saber. Zoely segurou a túnica. O tecido era áspero, pesado, real, engoliu. Tá. Deve servir. Clara virou de costas. Esperou. Ouvia só o farfalhar de roupa e a respiração presa da outra. No outro cômodo de fora, Gael cutucou William com o cotovelo. Ele está bem, imitou Ramogi, baixo. Quem ele acha que é? William não respondeu. Só balançou a cabeça. Não agora. Ramogi continuava de pé, perto da porta. O cajado na mão, ouvidos em tudo. A porta do quarto rangeu. Zoely saiu. A túnica batia na canela. O chale cobria os ombros. Um manto de tons terroros a envolvia. O jeans dobrado debaixo do braço, como se fosse prova de crime. Ramogi olhou, de cima a baixo. Assentiu, uma vez. Melhor, disse. Agora você parece como uma pessoa real. Zoely não sabia se ria ou chorava. Então só abraçou a própria roupa velha contra o peito, como despedida, e deixou em um canto da sala. E agora? Gael perguntou, sem encarar Ramogi. Ramogi já estava abrindo a porta da frente. Agora a gente não pode perder mais tempo. Vamos ter que ir, respondeu. E saiu. O grupo foi atrás. Deixou o voral ainda com a luz baixa, o céu naquele cinza azulado que não é dia nem noite. Só uma promessa de iluminar. Ainda muito cedo. Ramogi ia na frente, o cajado batendo baixo contra a terra, um som mais lento do que o de costume, ou talvez fosse só a impressão. Ninguém falou muito no caminho. Chegaram a uma clareira aberta, cercada de pinheiros altos, com um círculo de pedras enegrecidas no chão, restos de fogueiras antigas que ninguém ali tinha acendido. É um acampamento, Ramogi disse, apoiando o cajado contra uma pedra maior. Público. Mas hoje, só nosso. Gael olhou em volta, desconfiado, como quem espera guarda escondido atrás de cada tronco. Como assim? A gente vai ficar aqui, por enquanto. Hoje não tem ninguém. E o Daniel sabe vir até aqui.
Clara perguntou, a voz baixa, incerta. Se ele voltar para Voral e a gente não estiver lá, a gente vai encontrar ele. Ramogi respondeu, sem erguer os olhos. Riscou a pederneira contra o metal, uma vez, duas, até a fagulha pegar no musgo seco. O fogo nasceu pequeno, tímido, crescendo devagar entre os gravetos. Sentaram-se ao redor. O calor lambeu os rostos primeiro. Depois veio o cheiro de lenha queimando, abafando por um instante o ranço de suor e estrada. Ninguém falou, só o estalo da madeira e a respiração. Foi o silêncio que deixou Gael reparar. 3 barracas baixas de lona grossa. Ao lado, sacos de pano amarrados com corda, empilhados tortos. Grandes demais para serem de viagem. Gael inclinou o corpo, o fogo dançando nos olhos. O que tem lá dentro? Perguntou, apontando com o queixo. Ramogi não respondeu. Só cutucou a brasa com a ponta do cajado. As faíscas subiram, morreram no escuro. Gael não esperou permissão. Se levantou, foi até próximo da barraca, pegou pela alça da corda e arrastou para perto um dos sacos. Desfez o nó com os dentes. O cheiro subiu antes da mão. Enfiou o braço até o cotovelo. Puxou. Haviam pães secos. Havia frutas silvestres, bananas, maçãs, um cantil de água. Amoras roxas, esmagadas umas nas outras. Uvas, pequenas, e com a casca cheia de pó. Uns figos já passados, rachados. Comida, disse, e a voz saiu mais alta que queria. É comida. Clara esticou a mão por instinto. Zoele recuou um passo, como se a fruta fosse armadilha. William só lambeu os lábios secos. Ramogi continuou olhando pro fogo. Podem comer, falou, por fim. Depois eu irei treiná-los. Dividiram tudo em partes desiguais, ninguém se importando com o tamanho. William segurou um pedaço de pão entre os dedos por um instante antes de comer, só olhando. Mas havia um lugar vazio junto ao fogo, e ninguém sentou nele, como se todos, sem combinar, tivessem decidido deixar aquele espaço reservado. A luz foi subindo devagar entre os pinheiros, e com ela vieram os sons. Pássaros que William não sabia nomear. O farfalhar de alguma coisa pequena correndo entre as folhas secas. O crepitar do fogo. Ele observou a fauna, a flora, o jeito que o orvalho ainda pingava das folhas mais baixas, brilhando por um segundo antes de cair. Bonito. Era estranho achar aquilo bonito, depois de tudo. Mas era. Ramogi, porém, não relaxava. Sentado no chão, de pernas cruzadas, as mãos apoiadas nos joelhos, ele fechava os olhos de tempos em tempos, a testa franzida, como quem tenta escutar um som vindo de muito longe, quase apagado. Fazia isso, abria os olhos, sacudia a cabeça de leve, e fechava de novo. Aconteceu 4, 5 vezes antes de alguém notar. O que o senhor está fazendo? Zoele perguntou, curiosa, mastigando devagar um pedaço de fruta. Ramogi não respondeu de imediato. Abriu os olhos uma última vez, e desta vez, ficaram abertos. Estou tentando sentir alguma coisa. A voz saiu mais baixa do que ele pretendia. O Daniel? Clara se inclinou para a frente, a esperança crua demais no rosto. Entre outras coisas, Ramogi esfregou os olhos com o dorso da mão, cansado. E consegue? William perguntou, o peito apertando. Ramogi demorou para responder. Não. A palavra caiu pesada, não consigo sentir ninguém. O grupo se entreolhou. Ninguém como assim? Gael perguntou. Normalmente, na noite sem lua, eu consigo perceber quando um integrado surge. Ramogi explicou, a voz recuperando um pouco da firmeza de sempre. Uma vibração. Energia diferente. Mas hoje, nada. E isso é ruim? Zoele perguntou. Não necessariamente. Ramogi esfregou o cajado com a manga, um gesto automático, quase nervoso. Talvez o integrado do 9º dia tenha surgido longe daqui. Muito longe. William sentiu o estômago apertar, mas não era só pelo integrado desconhecido. Era pela forma como Ramogi tinha desviado, rápido demais, de responder sobre Daniel especificamente. Como se sentir Daniel fosse uma pergunta diferente de sentir um integrado novo. Como se ele tivesse tentado, e falhado de um jeito que não queria admitir. O senhor consegue sentir o Daniel? William insistiu. Tipo, ele também é um integrado, não é? Ramogi ficou quieto por tempo demais antes de responder. A magia não funciona assim, William.
Eu sinto o surgimento. O momento em que alguém atravessa. Depois disso, deu de ombros, um gesto pequeno, quase derrotado. Depois disso, é apenas rastros. Não era mentira, exatamente. Mas também não era toda a verdade, e William sabia disso pelo jeito como o velho não olhou para ninguém enquanto falava. E se ele estiver em perigo? William perguntou, já de pé, meio corpo fora do chão. Sente-se. A voz de Ramogi não subiu de tom, mas cortou como se tivesse subido. William obedeceu, mais por reflexo do que por escolha. Mas e se estiver? Clara insistiu, a voz tremendo de leve. A gente não devia procurar? Nem que seja perto de Voral. Ramogi permaneceu em silêncio por alguns segundos, o suficiente para que o silêncio pesasse. Ele não está por Voral. Talvez esteja em Cairósia. Ou além disso, parou. Os nós dos dedos no cajado ficaram brancos. Eu não consigo ver. William franziu a testa. Ver como? Ramogi respirou fundo. O peito subiu e pareceu que ia descer com resposta. Mas só saiu ar. O castelo, disse, por fim. Cada palavra escolhida é pesada. O calabouço. Eu não sinto. Gael mastigou a amora sem engolir. Sente o quê? Quem está dentro? Ramogi respondeu. Olhava pro fogo, não pro grupo. É como parede grossa. Mas não de pedra. Alguma coisa me bloqueia. Eu consegui uma vez, mas agora. Clara apertou o chale da Zoele, que tinha emprestado sem querer. Bloqueia como? Ramogi fechou os olhos. Por um segundo, pareceu mais velho que o próprio cajado. Eu gasto, passou a mão no rosto. Para achar o William, eu precisei gastar energia. Muita energia. É como mergulhar fundo segurando pedra pesada. Cada segundo lá dentro tira ar. E lá, apontou para o monte, direção de Cairósia, lá é fundo demais. Zoele abraçou os joelhos. Então o senhor não sabe se ele tá vivo? Ramogi não respondeu de cara. Cutucou a brasa. Não é seguro tentar. Não agora. Tem coisa naquela vila. Não na vila toda. Dentro do castelo. Energia maior. Mais forte que eu. A voz dele baixou, quase vergonha. Algo. Ou alguém. Protegendo. Eu não tenho força para burlar. Não nesse estado. O fogo estalou. Uma fagulha pulou e morreu na bota de Clara. Por quê? O William perguntou. Baixo. Por que não tem força? Que estado? O que está acontecendo? Ramogi levantou a cabeça. Encarou William. Depois os outros, um por um. E não disse. Só pegou um pão que estava no saco ao lado. Colocou na boca. Mastigou devagar, como se o gosto pudesse substituir palavras. O grupo esperou, mas Ramogi ficou em silêncio, apenas comendo. Ao terminar, fechou os olhos outra vez, como se ainda tentasse alcançar alguma coisa longe demais para tocar. Procurar às cegas, sem saber nem em qual direção, seria colocar vocês em perigo por uma esperança que eu ainda não sei se pode ser considerada de verdade. Continuou, finalmente, nenhuma vila é tão perigosa quanto Cairósia. Ramogi bateu o cajado de leve contra uma pedra, como se selasse o assunto. Precisamos guardar forças. Continuou. A missão de verdade é amanhã. O 10º dia. Enquanto isto, aproveitem, por enquanto. Ninguém discutiu. Mas William sentiu o peso do, talvez, pousar em algum lugar do peito, e não saiu de lá pelo resto da manhã. Ele olhava, de vez em quando, para o cajado de Ramogi, quieto, sem brilho, e se perguntava se aquele silêncio mágico tinha algum motivo que o velho não estava dizendo. Como não iam sair naquele dia, o grupo foi, aos poucos, se permitindo relaxar. Foi gradual, quase imperceptível. Primeiro foi Gael, esticando as pernas perto do fogo, os braços atrás da cabeça, tentando forçar um pouco de leveza de volta ao ar. Então, Gael quebrou o silêncio, olhando pro fogo. Estava em que ano quando vocês vieram mesmo? Eu e o William estávamos em 2017. Em um ferro velho. Viemos juntos, William confirmou. Espera, vocês dois? 2017? Zoele se sentou mais reta, os olhos brilhando de curiosidade. Os dois juntos? No ferro velho, Clara comentou, tentando entrar no clima, ainda que a voz carregasse um resto de preocupação. Eu apareci aqui, o ano ainda era 1999. 99? Gael quase engasgou com a água. Clara riu, um riso baixo, meio envergonhado. Eu lembro que eu tava com medo do erro do milênio.
Sabe, aquela história de que os computadores iam parar de funcionar? Que os aviões iam cair. Que iria dar um pane geral em tudo. Zoely piscou. Isso é muito antigo. Eu nasci em 82. Clara respondeu, sorrindo de lado. Gael cuspiu a água de volta no cantil que estava tomando, tossindo de rir. 82? Apontou para Clara com o dedo molhado. Cê viu o dinossauro de perto, Clara? Putz, a mais velha da turma. Clara jogou uma amora nele. Cala a boca, Gael. Ele desviou, gargalhando. Respeito os mais velhos. Bateu continência, torto. Qual é, vovó? Cadeia a bengala? William riu pelo nariz. Até Ramogi bufou, quase um sorriso. Eu vim de 2025, Zoely disse, ainda um pouco tensa ao falar sobre isso. Tava ligando o computador. Foi rápido. Eu vi uma fumaça verde saindo. Por um momento achei que poderia ter queimado alguma coisa. Em um segundo eu tava lá pegando minhas coisas, e no outro. Não terminou a frase. Não precisava. William assobiou baixinho, impressionado. Então você sabe como vai ser meu futuro? Gael riu, um riso alto, gostoso, o primeiro riso de verdade daquela manhã. Nem eu sabia do meu, cara. Como ela ia saber do seu? Eu sei de umas coisas. Mas não se ajudam em algo. Bom, eu nasci em 2007, Zoely admitiu, o canto da boca subindo, o primeiro sinal de leveza real desde que tinha chegado. Mas eu não vou contar tudo do futuro, não. Nem tentem, disse rindo. Ah, qual é? Gael se sentou mais reto, os olhos acendendo com aquela ideia. Me fala uma coisa. Só uma. Eu prometo que não conto pra ninguém. Eu nem sou tagarela. Pra quem você ia contar, Gael? Clara zombou. Pro slime. A conversa foi escorregando, devagar, pra coisas mais leves.